Bora, gente, bora com o podcast de hoje. Primeiramente, aqui, antes de começar esse podcast, pedir desculpa por ontem, né? Que a gente ouviu a entrevista do Júlio Casares e o ajuste do áudio tá muito baixo, né? Dá para ouvir, mas o áudio tá muito baixo, né? Então peço desculpas aqui que eu não, às vezes eu fico mexendo aqui, tem vídeo que costuma ser muito alto, tem que costuma ser muito baixo, e eu esqueci de me atentar a isso quando a gente estava rodando o vídeo, né? Vira e mexe isso acontece, a gente tem problemas técnicos, faz parte, né? Faz parte da vida. Espero que quem acompanhou tenha conseguido acompanhar da melhor maneira possível, tá? Pedir desculpas de antemão. Esse vídeo aqui eu não vou ouvir com vocês, mas eu trago já de início do podcast. Aqui é o segundo episódio daquele podcast dos áudios do Robinho, tá? Dos grampos do Robinho, da polícia italiana, né? Que o UOL teve acesso com exclusividade a esses áudios da polícia, né? Quando o Robinho e seus companheiros, seus colegas, aí, seus amigos foram denunciados de estupro, né? Sofreram acusação de estupro, a polícia começou a investigar e o UOL teve acesso a esses áudios. O primeiro, a gente falou sobre isso aqui, sobre o primeiro áudio. Segundo, o áudio tá no ar, né? Eles vão lançar um episódio por semana, né? Eu acho que é toda terça, se eu não me engano. E tá aí, né? Fica o convite aberto para vocês. Como eu citei da primeira vez, para esse segundo episódio, o conteúdo e o teor dos áudios são muito pesados, são muito pesados. Então, se você passou por alguma situação traumática semelhante, ouça com muito cuidado, tá? É legal de ouvir para você entender o contexto, né? O que aconteceu e o porquê que o Robinho foi condenado, né? Ele apelou para todas as instâncias da justiça italiana e ele foi condenado em todas as instâncias, ele não tem mais como recorrer na Itália, né? E só de você ouvir o primeiro episódio, você já vê o teor das conversas dele com os seus colegas, com seus amigos, e você já começa a entender o porquê que, né, aquilo lá é um show de horrores, né? Cara, é um filme de terror. Você ouvir aquele primeiro episódio, eu falo assim, é legal de ouvir para você entender o contexto, para você entender a informação, porque até então a gente ouve apenas alguns cortes, né? A imprensa, a mídia em geral teve acesso a alguns cortes, né? E o UOL que teve acesso na íntegra e agora começa a lançar esses podcasts. Só que assim, o primeiro episódio é absolutamente repugnante. Esse segundo episódio eu não ouvi ainda. Eu vou ouvir depois que eu gravar o nosso podcast de hoje, tá? Eu vou ouvir, só que eu já ouvi um teaser, né? Eu já ouvi um teaser. E o título também do áudio já dá mais ou menos uma noção para você do teor do conteúdo, tá? Então, assim, como eu falei, volto a repetir, eu já vou até curtir aqui. Eu não ouvi ainda, mas eu vou curtir para dar uma moral, né? Para a equipe de reportagem que foi atrás desse material que, como eu disse, ele é pesado, mas ele é valioso para a gente entender o que aconteceu naquela noite para quem ainda, por algum motivo, defendia alguma posição do Robinho em relação à inocência. Esses áudios, eles deixam muito claro que houve um negócio muito sério e que justamente por isso ele e um dos amigos do Robinho foram condenados pela justiça italiana, né? Os outros não foram condenados porque eles não foram intimados, né? No primeiro episódio isso é explicado. A justiça, para a pessoa ir para julgamento, a justiça precisa notificar o acusado, né? A pessoa que vai para julgamento. E como alguns colegas estavam no Brasil, não puderam ser notificados e não foram julgados, tá? Então fica aí o convite para você que tiver estômago para ouvir. Como eu disse, eu não ouvi ainda, mas pelo teaser que eu já ouvi, o conteúdo é extremamente pesado, tá? Vamos seguir aqui a vida, tá? Com as notícias esportivas. Primeira delas, né? Sobre Carlo Ancelotti, tá? Carlo Ancelotti, a CBF parece, tá? Isso vem sendo noticiado em vários veículos de imprensa, e aqui a gente traz a matéria do Globo, eu falo do Globoesporte.com, mas é do Esporte TV, tá? É da página do Esporte TV. Inclusive, não só do Esporte TV, mas do Seleção Esporte TV, tá? Segundo a CBF, o negócio tá muito bem encaminhado, tá? Existe um acordo muito positivo, um acordo não, mas existe
uma sinalização muito positiva entre CBF e o Ancelotti, o que o entrave de fato é o Real Madrid, né? É como o Real Madrid vai reagir a isso, como o presidente Florentino Pérez, né? Vai reagir a isso. Então, o treinador italiano do Real Madrid vai indicar um profissional de sua confiança para fazer o período de transição ao lado para o interino Ramon Menezes, tá? Isso que apura aqui, aqui a matéria do André Rizek, inclusive, tá? Para a CBF, o martelo está batido. Para a CBF, tem que esperar o Ancelotti bater o martelo também, tá? Porque o que vinha sendo noticiado ontem, publicado até pelo Globoesporte.com, é que o Globo Esporte noticiou o que a CBF passou para eles, né? Para a equipe de reportagem, de que, segundo a CBF, já estava tudo, sei lá, estava tudo acordado com o Ancelotti, não com o Real Madrid, tá? Esse foi o desfecho dos 2 encontros que o italiano presidente da entidade, no caso o Reginaldo Rodrigues, tiveram na Espanha na semana passada. Legalmente, ele não pode assinar nenhum contrato até janeiro, 6 meses antes do fim do vínculo com o Real Madrid. Mas a entidade entende já ter garantias do negócio, tá? Que garantias é essa, eu não sei. Espero que tenha um pré-contrato, tá? Pré-contrato, pelo menos uma minuta, né? Assinada pelas partes, espero, tá? Uma delas é que Ancelotti vai indicar alguém na Europa para fazer a transição na seleção até a sua chegada, tá? Este profissional vai dividir a tarefa com Ramon Menezes, que será responsável por acompanhar os jogadores que atuam no Brasil. Então, se de fato for o Ancelotti, treinador da seleção brasileira, porque a gente só vai ter essa convicção quando de fato for anunciado, acho que isso aqui é uma postura muito bacana do Ancelotti, tá? Se foi ele que pediu mesmo, porque assim, até então, é a notícia que a CBF passa para, um caso que passou para o André Rizek, né? Eles recebem informação de pessoas de alta credibilidade, né? De alto grau de confiança dentro da CBF, mas até aí, saber de fato o que aconteceu entre 4 paredes ali, entre o Edinaldo e o Carlo Ancelotti, não dá para a gente cravar, né? A gente confia na credibilidade das fontes, né? Aqui a gente vai confiar, tá? Se alguma coisa acontecer no caminho, a gente pede desculpas, mas vamos confiar nas fontes, tá? Isso aqui mostra que o Ancelotti ele não vai ficar preso à Europa, tá? Ele não vai ficar preso à Europa. Ele obviamente não acompanha o futebol brasileiro e nem tem como, né? Ele já tem muita coisa para acompanhar como treinador do Real Madrid e as outras ligas europeias de possíveis adversários, reforços e qualquer outro ou ele acompanhar um perfil de jogo que ele quer mudar, uma formação tática que ele quer treinar, né? Que ele quer assim, propor alguma novidade em virtude dos jogadores que ele tem à disposição, porque o Real Madrid vem fazendo uma renovação, né? Isso aqui eu acho muito legal, cara. Ele fazer esse tipo de coisa, de que, cara, o Ramon tá mais próximo do Brasil, muito mais do que ele, muito mais antenado, até por isso até o Ramon vem convocando bastante jogadores que atuam no Brasil. Isso eu acho uma postura muito legal do Ancelotti de não ficar preso à Europa, né? Ele obviamente sabe que os melhores jogadores estão lá, mas ele entende também que qualidade tem em todo lugar, né? Qualidade tem em todo lugar. Então isso eu acho muito bacana. Obviamente que se de fato ele vir a ser o treinador da seleção, a grande maioria dos convocados vai ser o da Europa, não tem jeito, né? Principalmente aqueles que jogaram com ele, né? Os atletas do Real Madrid. Mas isso eu acho que deixa um espaço, uma ponta de espaço, pelo menos, para jogadores que atuam no Brasil. Parece ser muito interessante. Espero que de fato assim aconteça, tá? O Real Madrid, segundo a entidade, já está ciente de todos os passos. Nem CBF, nem o clube espanhol farão qualquer tipo de anúncio até janeiro, porque, como disse, nada pode ser, nenhum contrato pode ser assinado até janeiro, né? Até lá teremos apenas informações de bastidor. Vamos aguardar, né? Eu aguardo ansiosamente pela chegada do Carlo Ancelotti. Há quem tenha pavor, justamente por ser um italiano, por ter uma grande rivalidade com a seleção italiana, tetracampeã do mundo. 4 títulos, está perto do Brasil, né? O Brasil tem 5. Então há quem tem uma certa uma certa repulsa, né, a um treinador, como se pode dizer assim, rival, treinar a seleção brasileira, assim como muitos têm repulsa de pensar em um treinador argentino no comando técnico da seleção brasileira. Aí
é o folclore do torcedor. Eu, particularmente, espero que isso venha a acontecer de fato. Acho que é um cara que não vai ficar preso a empresários, a qualquer outro personagem de bastidor que tenha muita influência dentro da CBF. O Carlo Ancelotti não vai ser esse cara que vai abrir o espaço interno, se é que a gente pode assim, da seleção brasileira para livre trânsito de pessoas com alto grau de influência. Isso não vai acontecer. Esse tipo de oba-oba não vai acontecer no comando, sob o comando do Ancelotti, né? Pelo menos eu acho que esse é deva ser uma das premissas de trabalho que ele tenha, tá? E se ele vê acontecendo alguma coisa, ele vai cobrar, né? Ele vai cobrar. Porque ele, obviamente, ele vai para se ele for para a seleção, ele não vai para fazer um trabalho medíocre. Ele não vai para fazer medíocre, não é ruim, tá? Medíocre, como o nome sugere, é médio, tá? Medíocre, para muita gente usa medíocre como sinônimo de péssimo trabalho. Eu digo medíocre nesse caso como um trabalho mediano. Tá, vamos falar mediano. Ele não vai se propor aí para a seleção para fazer um trabalho mediano. Ele vai lá para fazer um trabalho de alto nível, buscando conquistar uma Copa do Mundo. Se vai ganhar ou não, isso é outra história. Mas esse, imagino eu, que vai ser o propósito e o objetivo dele, né? Então, se ele começar a ver muita bagunça, muito oba-oba, né? Eu tenho a convicção de que ele é um cara que tem tamanho, tá? Ele tem tamanho para acabar com esse tipo de coisa que, cara, é compreensível. Muita gente abomina e eu acho que atrapalha o ambiente interno. Assim, você vai para uma Copa do Mundo, muito oba-oba, é ex-atleta que leva jogador para comer churrasco, né? Que no caso aconteceu com o Ronaldinho na última Copa. Então você vê que alguns personagens, alguns empresários têm livre acesso aos jogadores, né? E é muito oba-oba, não tem como, assim. Isso você mostra que os caras não estão focados no que está dentro do campo. Óbvio que muitos fizeram muita grana, né? E é o que eu falei assim, eu não condeno, eu não condeno. Eu, como torcedor, eu gostaria de ver o Brasil campeão, mas se eu fosse jogador e tivesse ganhando dinheiro com compromissos comerciais, esse oba-oba, é óbvio que eu ia fazer parte desse grupo. Eu não vou ficar aqui de hipocrisia, né? A gente não tem jeito, cara. Eu sou um atleta, eu sou profissional, tô aqui na Copa do Mundo, eu quero ganhar. Só que isso aqui é uma oportunidade de trabalho também, né? Isso é uma oportunidade de. Ah, mas aí não é hora e nem lugar. Aí depende do seu ponto de vista. Se você tá lá para ganhar uma Copa do Mundo, você vai lá para ganhar uma Copa do Mundo. Se você tá lá para vou tentar ganhar, mas o que der para fazer a mais também eu vou fazer, né? E eu acho que tem sido muito assim cara, na vida da seleção brasileira ao longo das últimas Copas. É uma coisa que, pô, óbvio que todo mundo quer ganhar, todo mundo é competitivo, mas né? Pô, são vários compromissos, é como eu falei, é o tal do oba-oba. E quando eu digo oba-oba, não é assim, o cara sai, vai pra gandaia, que também acontece. E o que é normal, né? Pô, o cara fica lá isolado, fica em concentração, é natural que ele queira dar um desafogo, né? Mas eu digo assim, compromissos comerciais, esse oba-oba, né? E aí vai lá e posta em rede social e faz story e por aí vai, né? O Ancelotti, eu imagino, é um cara que não vai ter muito espaço para isso com ele, não. Então, acho que assim, próxima Copa, se ele for o treinador, eu vejo a seleção pelo menos mais, não no caminho certo, mas pelo menos mais focada no campo. O extracampo, obviamente que não tem jeito. A CBF é uma grande marca e ela é patrocinada por grandes marcas. Os compromissos comerciais vão existir, mas o foco no futebol, ele vai ser muito mais acentuado do que das últimas campanhas da seleção brasileira em Copa do Mundo. Tá? Curiosidades da seleção brasileira, aqui as camisas utilizadas, as camisas inusitadas, né? Utilizadas pela seleção brasileira, se a gente pode dizer assim, já usou camisa vermelha, listrada, camisa do Boca também, né? Vamos aqui trazer aqui que o Brasil vestiu a camisa preta, né? Nesse amistoso contra a Guiné. Aliás, uma bela camisa, não só pelo simbologismo, tudo por trás dessa manifestação antirracista, mas também esteticamente é uma bela camisa, cara. Bela camisa. Eu gostei muito. Espero que o Brasil repita, não pela estética, mas também, né? Principalmente pela bandeira que isso carrega, tá? Que essa camisa carrega, essa camisa preta. Em 2016 foi disputado o primeiro Campeonato Sul-Americano de Futebol, que apenas em 1975 mudaria o nome para Copa América. E para disputar da competição,
que contou ainda com Uruguai, Argentina e Chile, a antiga Federação Brasileira de Esportes, que deu lugar à Confederação Brasileira de Desportos, confeccionou uma camisa com listras verde e amarelo, tá? Então aqui está em preto e branco, mas a camisa aqui com listras verde e amarelo, tá? O uniforme já foi vermelho, no Sul-Americano do ano seguinte, o Brasil tinha adotado o branco como uniforme oficial, porém, seleções como Uruguai e Chile também usavam branco, e foi preciso realizar um sorteio que determinou que a seleção brasileira entraria em campo com uma camisa vermelha. Então, acreditem se quiser, isso já aconteceu. Tá aqui a camisa vermelha, tá? E vamos ver quem mais aqui. Boca Juniors e Peñarol, tá? No mesmo ano, sul-americano de 37. Outro clube argentino precisou ceder seu uniforme à seleção brasileira, tá? Que foi o Boca Juniors. Teve outro aqui, né? Deixa eu ver aqui. Cadê? Bom, vou passar. Vai ficar o convite aberto para você, tá? Primeira vez de azul, né? Então aqui matérias todas agora do GE, tá? Todas agora. A primeira foi do Sport TV, do Seleção Sport TV, né? E aqui páginas do GE, do Globoesporte.com. Fica aqui a curiosidade, né? Eu trouxe apenas a nível de curiosidade para você ver as camisas já utilizadas pela seleção brasileira. E o torcedor palmeirense saudosista, obviamente, vai citar o fato da seleção já ter. Na verdade, a seleção não. O Palmeiras ter cedido o seu time para a seleção brasileira, né? Não foi a camisa, foi o time, né? O torcedor palmeirense ultra saudosista vai relembrar este fato, tá? Sobre Messi, aqui mais uma curiosidade, né? Jornal revela detalhes do contrato de Messi com a Arábia Saudita, né? Então aqui apenas alguns valores. O craque argentino, isso aqui nos Estados Unidos, tá? E assim, o contrato de Messi como embaixador do turismo na Arábia Saudita, calma aí, vamos devagar, tá? Como embaixador do turismo é altamente lucrativo para o jogador, segundo revelou o jornal americano The New York Times. O argentino pode receber até 22,5 milhões de euros no período de 3 anos, tá? É dinheiro que não falta para a família Messi, né? Dinheiro é o que não falta e que não faltará, né? E o que não faltará. A gente sai de notícias alegres e vem para notícia triste, tá? Questão de racismo. Nova Zelândia alega racismo de jogador do Catar e abandona amistoso, tá? O time da Oceania não volta para o segundo tempo após o zagueiro ter sofrido insulto de um atleta rival, tá? E aí, vamos ver, cara. A FIFA, não sei se vai ter apuração, mas por que eu trago a notícia? Justamente por toda essa bandeira, todo esse movimento que vem acontecendo recentemente, inclusive o Brasil vestindo uma camisa preta, né? E aí o que aconteceu? Houve o episódio de racismo no primeiro tempo e o time da Nova Zelândia não voltou para o segundo tempo. Tá? Isso era algo que eu falei sobre isso ontem, anteontem, de que a seleção não tinha nem ter que entrado no jogo, porque o episódio de racismo lá com o amigo do Vinícius Júnior aconteceu antes do jogo. A gente entende que, pô, pro cara chegar na concentração, a notícia talvez não tenha chego para os jogadores, mas pelo menos por parte da comissão técnica deve ter chego. Para um ou dois deve ter chego, imagino eu. Eles devem ter ouvido, e eu acho que assim, por dever, até pelo simbologismo do jogo e pelo slogan de que com racismo não há jogo, né? Não tem jogo, eu acho que não era para o Brasil nem ter entrado em campo. Eu comecei antes, eu fui antes ainda, né? Não era para o Brasil nem ter jogado na Espanha. Mas enfim, né? A Nova Zelândia mostra um posicionamento muito forte, era algo que eu espero do Brasil a partir de agora. Se acontecer alguma coisa nesse caminho no jogo que vai contra Senegal em Portugal, eu espero que a seleção brasileira tenha essa personalidade, porque assim, a gente sabe, como eu falei, tem muitos compromissos envolvidos, né? Tem muitos patrocinadores envolvidos. É muita grana cara, que gira em torno dessa partida, né? Desse amistoso da seleção brasileira. A gente entende. Mas se vai defender uma bandeira para defender uma bandeira, tá? Não é para fazer um negócio só para ficar bonito. Então não faz, né? Então não faz. E aconteceu também, Irlanda Sub-21 também abandona o jogo. Na Eslovênia, o time Sub-21 da Irlanda abandonou um amistoso contra o Kuwait, após caso semelhante
ao da Nova Zelândia, tá? Aqui você pode até falar, pô, mas para a Irlanda, para a Nova Zelândia, que são seleções que têm muito menos patrocinadores e gira, assim, amistosos dessas seleções gira, assim, o capital, o dinheiro que gira em torno disso é muito menor, obviamente que é, mas aqui eu falei, às vezes o dinheiro não compensa, eu acho. O dinheiro não compensa. Eu acho que assim, uma causa, às vezes, é a simbologia. Imagina o tamanho da simbologia que teria a seleção brasileira não ter entrado em campo partida contra a Guiné. Né? O tamanho do significado disso. Então, às vezes assim, pô, você vai perder dinheiro com alguns patrocinadores? Obviamente que vai. Mas, cara, o negócio vai ser tão forte, vai ser tão impactante que tantos outros patrocinadores vão vir. Né? Então, assim, não estou falando para fazer isso por dinheiro. Eu estou falando isso pela bandeira que você está levantando. Né? Porque senão fica um negócio que, pô, parece que está fazendo só para aparecer. Né? Só para aparecer. Mas, como eu digo, assim, se os caras estão pensando no dinheiro, para a galera que está pensando unicamente no dinheiro, legal, cara. Dinheiro vai e vem. A CBF é capaz de. A seleção brasileira, ainda hoje, é uma das seleções mais valiosas do mundo, isso é negável. Nunca vai faltar dinheiro para a seleção brasileira, para a CBF, nunca. Né? É um poço de dinheiro, se é que a gente pode dizer assim, porque sempre vão ter grandes marcas querendo patrocinar. E a seleção brasileira se posicionando de uma forma tão forte contra o racismo, outras tantas marcas que também se posicionam, cara, veementemente contra isso, vão querer patrocinar a seleção brasileira. Né? Porque aí eles vão. Para eles também vai ter um interesse comercial de fazer a propaganda. Sempre fomos antirracismo, a seleção brasileira também se posiciona. É algo que eu falei: você perde muito dinheiro, mas dinheiro vem e vai, cara. Dinheiro vem e vai. Isso eu digo para os que pensam unicamente no dinheiro. Eu, pessoalmente, eu falo pela questão esportiva, tá? Pela questão desportiva e pela questão social, pela simbologia social que isso carrega, tá? Espero que na próxima vez, se é que vai acontecer, que a seleção brasileira tome, se não a CBF, né, que eu acho difícil, mas pelo menos os jogadores, eles tomem uma atitude extremamente drástica em relação ao tema, ao assunto, porque é algo muito sério, né? E que às vezes é negligenciado por questões comerciais, né? Falei, dinheiro vem e vai, gente. Dinheiro vem e vai. E eu acho que dá para fazer bonito, né? Dá para fazer bonito. Esportivamente falando e socialmente falando, dá para fazer bonito e isso se paga no final, na minha opinião, tá? Isso se paga no final. Vambora, vamos partir para o futebol brasileiro agora. Seguimos com notícias do GE. Rankings mostram o desempenho de mandantes e visitantes no Brasileirão, tá? Então aqui desempenho de mandante, o Botafogo é o melhor mandante, segue com 100% de aproveitamento do estádio Newton Santos. O Palmeiras, que curiosamente é o vice-colocado da competição, é o segundo melhor mandante do Brasileirão. O Atlético Mineiro, o Galo, é o melhor visitante, tá? Tá aqui os melhores visitantes. Então tá aqui o Atlético Mineiro, o Palmeiras, que é o vice colocado de momento, já vai vendo, cara. Já vai vendo a situação, né? Como vai se desenhando esse início de campeonato. Início já não dá para dizer início, né? Já não dá para falar que é início. Mas como vai se desenhando, né, essa temporada do Campeonato Brasileiro do Palmeiras. Foi o melhor visitante disparado na temporada do ano passado. Quase fez uma campanha impecável, né? De terminar o Campeonato Brasileiro invicto. Perdeu para o Internacional no finalzinho, né? Que já era campeão. É muito complicado, né? É muito complicado você manter a concentração sabendo que já é campeão, poupando alguns jogadores, né? É muito difícil você conseguir um time que pô, faça 100% não, é invencibilidade como visitante, como quase conseguiu o Palmeiras, né? Mas segundo melhor mandante e segundo melhor visitante. Isso aqui já vai mostrando para todo mundo que de fato o Palmeiras vai ser uma das equipes que vão brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que assim, é o time mais regular. É o time mais regular. É que o Botafogo venceu mais, por isso lidera. Mas o Palmeiras já começa a mostrar a sua regularidade e isso certamente vai se pagar
ao final do campeonato, tá? Sobre Júnior Moraes, tá? Sobre o Júnior Moraes, né? Que o Alessandro foi lá, falou sobre o Júnior Moraes, ele falou um monte de coisa. Falou um monte de coisa, jogou pra torcida, né? Aqui a gente ouviu as palavras do Alessandro, não ouvi, mas a gente trouxe as palavras do Alessandro, né? E eu falei, cara, ele tá claramente jogando pra torcida, né? Pra mim, uma atitude um tanto quanto baixa, porque você expõe o jogador e o torcedor vai correr atrás do jogador nas redes sociais, ameaça de morte, ameaça para a família, né? Então eu acho a postura do Alessandro muito, achei na época e continuo achando muito baixa, tá? Assim, baixou muito o nível. E aí o Júnior Moraes questionou as ofensas do Alessandro, tá? Centroavante entrou em ação na justiça, entrou com ação na justiça e conseguiu sua rescisão contratual. Em entrevista, o jogador explicou problemas que sofreu no Timão, tá? Sem contrato com o Corinthians desde o dia 7, quando conseguiu na Justiça do Trabalho a sua rescisão contratual, o atacante Júnior Moraes se pronunciou pela primeira vez sobre as ofensas que recebeu do gerente de futebol Alessandro Nunes, tá? E aqui vamos ver algumas palavras do atleta, tá? Quando chega o Luxemburgo, no momento tenebroso, ele teve que tomar algumas decisões. Então, aqui, o Júnior Moraes cobra 11 meses, vamos só contextualizar, né? Cobra 11 meses de direitos de imagem atrasado e todos os depósitos do fundo de garantia, o famoso FGTS, né? O valor atribuído ao processo foi de 3,8 milhões de reais, tá? E aqui vai. Quando chega o Luxemburgo no momento tenebroso, ele teve que tomar algumas decisões. Então comunicou à diretoria que não ia me usar. O Luxemburgo comunicou à diretoria que não iria usar mais o atleta, tá? Alessandro me chamou na sala e falou que tinha interesse em fazer uma rescisão de contrato. Eu falei, tudo bem, vamos chegar num acordo. Me formaliza tudo o que vocês têm para me pagar, que são 12 salários atrasados e todas as parcelas do fundo de garantia. Eles pagavam a CLT, mas todas as outras, que dava mais da metade do contrato, eu estava sem receber. Falei, me passa o que eu tenho direito. Posso abrir mão de boa parte para fazer o acordo. Segundo o atleta, ele estaria disposto a abrir mão de alguma parte, tá? Isso foi falado no podcast do Denilson Show, tá? Ele não formalizou por e-mail. Os dias passaram, eu ia falar com ele, mas ele não conseguia falar, pois tinha viagens. Tivemos uma segunda conversa e ele disse que não tinha como fazer acordo. Na terceira vez, entrei na sala. Estava Duílio e Alessandro. Quando fui falar, ele atendeu um telefonema e disse que ia demorar. Fiquei 20 dias indo treinar afastado. Entendi que as coisas não iam caminhar. Conversei com o meu advogado e decidi entrar com ação. Tá vendo que não estou falando que um tá certo e que o outro tá errado, porque a gente não sabe qual a verdade dos fatos. Mas você vê que toda aquela narrativa construída pelo Alessandro, né? Inclusive depois deu uma entrevista para o Rodrigo Viga, da Jovem Pan, falando que do porquê que ele usou aquelas palavras tão fortes, né? Que diz que ele estava negociando com o jogador e que de repente do nada o jogador ele apareceu com um processo, né? Eles estavam negociando, meio que assim, sem envolver advogados e tudo mais, na boa vontade, e de repente o jogador entrou com a ação, né? Isso foram palavras do Alessandro. Palavras do jogador agora condizem em certo ponto condiz com aquilo que o Alessandro falou. Só que depois, né? Como finaliza aqui o atleta, tentava entrar em contato, era muito ocupado, tinha ligação, né? Ele insistiu, 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 até que falou, cara, não consigo falar com o cara, vou falar com o meu advogado. E aí o advogado fez o que qualquer advogado teria feito. Vamos entrar na justiça, né? Porque se você acha que tem direito a isso. Agora sim, se o Alessandro. É o que eu falei, não dá pra gente cravar, mas vamos olhar sobre o ponto de vista do atleta, né? Vamos ver sobre a ótica, sobre a narrativa do Júnior Moraes. Se de fato eles estavam negociando, interessava ao Corinthians, o Alessandro tinha por obrigação priorizar isso aqui, né? Ele tem viagens, a gente entende que é um dirigente, tem que viajar com a equipe, ver coisas, enfim, que estão relacionadas ao seu dia a dia de dirigente. Só que isso aqui, cara, é um valor expressivo, né? Isso aqui é um valor expressivo para ser pago.
Então, cabia a ele e ao próprio Duílio delegar essa função. Cara, prioriza essa parada, tá? O cara, a gente, sei lá, o jurídico fala, pô, a gente tá devendo 3,8 milhões pro cara. Pô, ele falou que tá disposto a abrir mão. Vamos oferecer 3 milhões, ou 2 milhões e 900, 2 milhões e 800, 2 milhões e 800, né? Baixar 1 milhão aqui, tá? Baixando 1 milhão. Chega lá, conversa com o cara, né? Agora teve outras prioridades. O atleta tá no seu total, no seu amplo direito de entrar na justiça, na minha opinião, tá? Júnior Moraes disse que as palavras de Alessandro, com quem tinha jogado no Santos em 2007, foram injustas. Ele garante que foi profissional do começo ao fim do seu contrato com o Timão, tá? Entendo que o Alessandro vive um momento difícil no clube, de muita pressão. Numa conversa, ele me falou disso, de um lado pessoal que ele está vivendo também difícil na casa dele. Entendo que pode desestabilizar, mas faltar com respeito com a minha pessoa, isso não. Ele poderia me criticar por não ter feito gols, por não ter sido a melhor contratação. Faz parte. Mas falar do pessoal, de coisas que nem são verdades, ele passou do limite. Cumpri com a minha obrigação até o último dia. Como eu falei, cara, achei que o torcedor corintiano, eu peço perdão e pode ficar bravo comigo. Achei a atitude do Alessandro, por mais que ele tenha falado a verdade, tá? Achei aquele pronunciamento dele em coletiva, coletiva não, né? Entrevista pós-jogo. Achei uma atitude altamente covarde. Ele joga para a torcida. E se o que o Júnior Moraes está falando for a realidade, eu, se fosse ele, entrava com um processo de calúnia e difamação, né? Eu, se fosse ele, ainda entrava com outro processo com o Alessandro, não com o Corinthians, né? Contra o Corinthians. Corinthians é um negócio, um processo normal de empregador com empregado, né? Agora sim, ele fez ofensas pessoais, né? Atentado contra a honra, se é que a gente pode dizer assim. Eu, se fosse o atleta, se o que ele tá falando for verdade, eu iria além ainda por cima, tá? Porque é aquela coisa, jogar pra torcida é muito fácil, né? Jogar pra torcida é muito fácil. Quem é caçado depois pelo torcedor, quem vive sob ameaça de morte, né? Ele, a família dele, é o atleta depois que tem que conviver com isso, né? É o atleta que tem que conviver com isso. Então aqui a gente traz o outro lado da notícia, como eu disse, eu não estou, né, falando que um tá certo e um tá errado. As narrativas, um lado vai falar a sua, o outro lado vai falar a outra. Você chega à conclusão que você quer. Agora o que eu falo assim, falei e volto a repetir. É muito cômodo para o dirigente lançar isso aí, jogar para a torcida, falar que fez o que pôde e que o jogador não quis, que o jogador que é o mercenário, que ele que agiu de má fé, né? Não são essas exatamente as palavras do Alessandro, mas eu digo assim, vamos dar um exemplo, né? É mais fácil você jogar para a torcida e falar que a culpa é do jogador do que você assumir o seu erro, né? Do que você assumir o seu erro. Então, tire as conclusões que você quiser. Como eu falei, eu acho que quem ele até fala, né, algumas coisas de honrar com os compromissos, né, o Alessandro, quem não honrou com os compromissos foi o Corinthians. E o jogador está fazendo a parte dele, né? Já que foi afastado, não vou ser aproveitado, já que é para rescindir o contrato, então que me paguem o que deve, né? Que é o mínimo que deveriam ter feito, né? Porque pagar em dia CLT, o que significa se você não está pagando todo o resto? O FGTS faz parte do salário da pessoa. O FGTS faz parte. 13º, né? Então, para quem acha que isso não faz parte, isso faz parte. Isso faz parte. E o FGTS, por mais que renda pouco dinheiro, o FGTS é uma aplicação, tá? É uma aplicação terrível. Rende muito pouco. Rende muito pouco. Mas deixar de entrar dinheiro, o jogador está perdendo dinheiro. Como eu falei, eu estava falando sobre isso do São Paulo ontem. Ah, pô, não estão pagando direito de imagem, mas está acordado, tudo bem. Mas, pô, usei até um exemplo de um atleta que recebe um salário relativamente baixo. Um atleta que ganha 100 mil reais. Isso é um salário relativamente baixo para o futebol de uma Série A. É um salário, para mim, mudaria a minha vida. Mas a gente diz baixo para um jogador de Série A, né? Da elite do futebol brasileiro. 100 mil reais é um salário relativo, não digo baixo, vai, mas é de médio para baixo. É de médio para baixo. O Júlio Casares falou, 70% é CLT, 30% é direito de imagem. 30% é 30 mil. 2 meses é 60 mil.
caiu na imprensa que o São Paulo deve 3 meses. O Júlio Casares falou que é 2 meses na entrevista dele. Mas a imprensa esportiva também fala que 3 meses. Porque eu falei, pô, vamos supor que é 3 meses, né? Vamos supor que é 3 meses. É R$ 90 mil. R$ 90 mil numa aplicação, mesmo que for conservadora, hoje, é grana que o jogador tá perdendo. É grana que o jogador tá perdendo. Então, assim, não, tá tudo acordado? Tá, beleza. Beleza. O jogador aceitou. Se o jogador tá aceitando, tá tranquilo. Mas isso é parte do salário. Porque as pessoas falam, não, o salário tá em dia. CLT tá em dia. E o que vem por fora? Por fora, no caso, direito de imagem. Isso é grana que o cara pega e investe em alguma coisa. Deveria, pelo menos, né? Se o cara investe numa aplicação, porque eu falei, por mais que seja uma, digamos assim, uma aplicação muito conservadora que rende pouco dinheiro, para as cifras que estão entrando, para os valores que estão entrando, o rendimento no final ele é alto, tá? Ele é alto. Então, assim, o cara tá deixando de receber, o cara tá deixando de ganhar, né? Tá deixando de ganhar, porque, como eu disse, não são todos os jogadores que fazem aplicações, mas os que fazem estão deixando de receber, é um dinheiro que deixa de entrar na aplicação, é um dinheiro que deixa de render, né? É um dinheiro que deixa de render. Então, vamos embora, vamos seguir aqui sobre Marinho, né? Confirmou a rescisão com o Flamengo, pede desculpas por não ter viajado ao Chile, né? Ele fez um vídeo pedindo desculpas, tá? Deixou um recado para os seguidores de suas redes sociais nas primeiras horas dessa terça. Ele assinou uma rescisão amigável com o Flamengo e está a caminho do Fortaleza, tá? A gente tinha até apurado algumas notícias alguns dias atrás de que o Marinho ele queria assinar com o Fortaleza, mas queria receber ainda 1 ou 2 meses do Flamengo, né? Eu falei, cara, o Marinho tá maluco, né? Ele tá maluco, eu não sei o que ele tá querendo. O Fortaleza se propondo a pagar a mesma coisa que o Flamengo paga para ele hoje, e ele, pô, ainda quer receber do Flamengo, né? É hora de, pô, sem nem pensar, cara. Isso não é nem para pensar. O Rio, óbvio que assim, você tá no Rio de Janeiro, né? Cidade maravilhosa, um grande clube como o Flamengo, a maior torcida do Brasil, né? Você por onde você vai, por mais que os caras te odeiem, eles vão querer tirar uma foto, né? Eles vão, ô Marinho, tá precisando jogar mais, hein? Mas vai querer tirar uma foto com você, né? Imagine, a badalação, né? Você vai para Fortaleza, é um pouquinho, torcida é um pouquinho menor, obviamente. Você vai receber em dia. Mas, pô, para pensar no tempo hoje, no clima, né? As duas cidades são praianas, só que o Rio de Janeiro tá frio pra caraca, assim como está São Paulo, assim como está o Sudeste brasileiro. E o Nordeste nunca esfria. Então tem esse lado bom também, né? Tem esse lado bom. É menos badalação, um pouquinho mais tranquilo, menos. Não vai deixar de faltar aquele torcedor que vai marcar presença e vai pedir para tirar uma foto no meio do jantar. Isso vai fazer parte do dia a dia, né? Agora vai estar mais quente, né? Você não precisa se agasalhar tanto. Vai ser legal, pô. Vai para lá. Por isso que eu falei, vai o quanto antes. Parece que agora tá tudo acertado, tá? Vamos aqui, ó. Marinho assina a rescisão amigável com o Flamengo e vai reforçar o Fortaleza, tá? Deixa o clube com 60 partidas, 6 gols, 9 assistências e 2 títulos conquistados. O acordo foi feito com o jurídico rubro-negro nessa segunda-feira. O clube receberá US$ 400 mil por liberar o atleta 6 meses antes do fim do contrato, tá? Então o Fortaleza fez uma grande aquisição no termos de valores. Esportivamente, a gente só vai saber, né, daqui para frente. Mas como eu tinha falado, se o Fortaleza é uma das equipes que tem uma das gestões mais profissionais do futebol brasileiro. Eles não agem, pelo menos assim, a gestão Fortaleza, eles não agem é, é, na necessidade de dar uma resposta para o torcedor, na necessidade de saciar o desejo do torcedor por uma grande contratação. O Fortaleza age pela necessidade dos seus próprios, cara, assim, das suas próprias conquistas. A gente chegou nesse ponto, nesse momento de poder fazer um grande investimento. A gente quer um grande atleta para compor o nosso elenco, para fazer parte desse elenco, para que tenha o resultado esportivo. Porque no final, essa grande contratação com o resultado esportivo se paga, né? Se paga. E com a boa gestão que faz o Fortaleza, o Marcelo Paz, se paga, né?
Então, assim, imagino que eles tenham avaliado, eles devam ter até pedido números pro Flamengo, imagino eu, avaliou o jeito que joga o Vojvoda e entendeu que, cara, cabe, né? Cabe, dentro do orçamento cabe e esportivamente o que ele vai retornar para a gente vai se pagar, né? É um investimento de alto risco, não tem jeito, como todo jogador é. Mas o Fortaleza, como eu digo, o Fortaleza não é uma equipe que faz a sua análise com base no coração. Nossa, vamos entregar isso daí de presente pro torcedor. Não é assim. Não é assim. Os caras avaliam o negócio. Pelo menos é o que eu imagino. Não posso cravar porque eu não faço parte dos profissionais que trabalham no Fortaleza. Mas o que eu imagino é, eles avaliaram o Marinho, várias participações, analisaram as últimas temporadas, por mais que não tenha tido grandes atuações, eles entenderam que pelo que ele jogou, pelo que ele contribuiu, isso vai fazer a diferença dentro do maquinário que é o Fortaleza do Vojvoda hoje, tá? Então o jogador receberá as verbas rescisórias previstas, férias proporcionais, 13º salário, mas não recebe o FGTS com multa de 40% e sim de 20%, tá? Enfim, vamos ver, cara. Como eu falei, só o futuro vai dizer. Só o futuro vai dizer se vai dar certo ou não. Mas como eu disse, é um investimento de alto risco, como qualquer atleta, né? Como qualquer atleta que é caro no mercado, é investimento de alto risco. E aí, como eu falei, eu tenho a convicção, eu tenho a convicção não, mas eu, eu acredito, de verdade, eu acredito que a gestão do Fortaleza avaliou os números cuidadosamente. Não só os números que vão ter que ser pagos, mas os números do atleta dentro de campo. O que ele pode dar de retorno esportivo para o Fortaleza, tá? Vambora, a última notícia do dia, tá? Já tá com bastante tempo de podcast, vamos fechar. Isso aqui é por entretenimento, né? Eu gosto de ver os estádios, então aqui a nova casa do Bragantino, tá? Veja como deve ficar o estádio municipal de Bragança para receber os jogos do Bragantino. Nova casa do Bragantino porque tá reformando, né? Tá reformando, tá o estádio Nabi Abichedid está passando por reformas, tá? Então aqui o Bragantino vai investir 22 milhões no estádio municipal e deixá-lo em condições de receber jogos da equipe. Confira abaixo as imagens do projeto para o projeto do Massa Bruta, no caso do Bragantino, para o estádio municipal, tá? Tá aqui o estádio municipal, capacidade pequena, as cores do Bragantino, um o projeto extremamente, assim, obviamente que de menor capacidade, né? Mas assim, extremamente aconchegante, se é que a gente pode dizer assim, né? Extremamente agradável, né? Extremamente agradável. Isso aqui, como eu disse, não é o estádio da Bia Bichedi, é o estádio. Inclusive, tem um dos vídeos nas redes sociais do Bragantino da construção do seu novo CT, tá? Da construção do seu novo CT. Deixa eu ver aqui, só pegar aqui. RB. Aqui mais uma vez fazendo um convite para vocês, tá? Ouvir o podcast aqui dos grampos do Robinho. Deixa eu pegar aqui. Pô, eu trago isso para você porque é muito legal. Cara, eu acho muito legal isso, cara. Acho muito legal. A gente sabe que deixa os clubes endividados, né? Mas é muito legal, cara. É muito legal. Que é o novo centro de treinamento do Bragantino, aqui tá em construção, né? Novo CT do Bragantino, velho. É assim, é extremamente. Inclusive eu tava assistindo aqui, ó. Peraí, deixa eu. Tem um time-lapse aqui, né? Da evolução do projeto. Ainda tá em construção. Será que tem uma foto da maquete aqui? O 3D? Aqui, ó. Aqui tem mais ou menos, né? Vai ficar legal, hein? Isso aqui é o CT, né? Isso aqui é o CT, né? Você vê que os caras estão investindo pesado, né? Ó, quantos campos tem no negócio, né? Quantos campos vai ter o novo CT, né? Impressionante. Assim. O investimento é o clube empresa, como aí a gente trouxe até os balanços financeiros, os clubes do Bragantino tem uma grande dívida, só que o que foi apurado é que a dívida do Bragantino é com a Red Bull, né? Então, assim, eles devem para eles mesmos, né? Então, assim, a dívida do Bragantino não conta muito, né? Se é que a gente pode dizer assim. Enfim, gente, é com isso que eu fecho o podcast de hoje. Gosto dessas coisas, projetos, tal, né? Óbvio que, como eu falei, deixa os clubes endividados, mas é sempre bacana, né?
Fecho por hoje, encerro o podcast, fazendo um convite a você mais uma vez para acompanhar o podcast do UOL, dos Grampos do Robinho. Muito pesado o conteúdo, tá? Muito pesado, mas fica o convite aberto. Você que tiver estômago, tome cuidado, porque o teor, o conteúdo é muito pesado e pode ativar alguns gatilhos para pessoas que passaram por situações traumáticas, tá? Muito obrigado. Encerrando as atividades, a gente vai seguir acompanhando as matérias esportivas e amanhã estamos de volta, tá? Um forte abraço e até a próxima. Tchau.